Boa tarde, essa é a nossa reunião com a Prefeitura Municipal de Nova Serrana, no dia 22/4/2021, às 16 horas e 40 minutos. Então, hoje nós vamos apresentar o que a gente já conseguiu gerar da base de dados inicialmente, né, dentro do padrão EDGV. Depois a gente vai apresentar um pouco dos eixos de logradouro, que a gente já está revisando todos os logradouros do município. E aí a gente vai passar uma atividade para vocês nos ajudarem a identificar aqueles logradouros que a gente não conseguiu. Então a gente fez um aplicativozinho e vai disponibilizar para vocês da prefeitura. Então eu vou passar, agradeço a presença de todos, eu vou passar a palavra para o Júlio, que vai apresentar esse produto da base de dados, e depois a gente vai apresentar os eixos de logradouros também. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. A nossa ideia aqui é mostrar os dados desde de uma aquisição, a forma que ele tem representado na aquisição de informações, mais precisamente dito pela restituição, e até a modelagem final dele no padrão ET-DGV. Tá? Então, é mostrar o início e o fim desse produto modelado nos padrões da norma ET-DGV. Tá? Então, ele é, a princípio, a ADGV, na aquisição, e o pós a ET-DGV. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, está vindo. Ok? Sim, está ótimo. Então, nós temos a ortofoto da região, tá? E a estrutura de restituição, tá? Nós temos a restituição estereofotogramétrica dos elementos, e nesses elementos eles são sem nenhuma tratativa topológica, nenhuma tratativa de classificação de polígono, de linha, de pontual, eles são apenas a forma e a simbologia de uma restituição estereofotogramétrica. Então, nós temos de árvores isoladas, de vegetação, a projeção das edificações e divisas de lotes. Então, esse produto que é a nossa matéria-prima da nossa elaboração ali da base cartográfica para a representação final do banco EDGV. Essa representação e essa informação que é adquirida, ela é de acordo com a ADGV, que é a aquisição de informações, e um pós disso, ela vem a modelagem para o banco de dados da ET-DGV, que são as classes, né, as classes de aquisição, as classes de estruturação, as classes de... Eu vou abrir uma tabela aqui só para vocês entenderem como que funciona. Então, ele tem os layers, a camada que ele vem da restituição, no caso, muro, alinhamentos prediais, vias, canteiros centrais, rodovias, corte, aterros, toda a parte de hidrografia. Essa modelagem que ele vem é da DGV, é a estrutura da DGV, e o pós disso, a gente modela isso numa tratativa em geoprocessamento para a norma da ET-DGV, que são as classes de acordo com cada informação. Então, na classe da EDGV, que tem um sistema viário, que tem uma edificação, aquilo que está na camada da aquisição, ela pode se juntar. Então, um exemplo, na aquisição, ele é feito vias pavimentadas e não pavimentadas. E para a estruturação, que é uma organização dos lados, nós chamamos lá de arruamento. A ET-DGV chama de arruamento. Então, com base nisso, vem as camadas que são elaboradas e tratadas dentro do banco de dados. Tá? Vocês estão vendo aí meu banco de dados que tem as classes já organizadas dentro da ET-DGV, tá? Que são
as barragens, banco de areia, aterro, as árvores isoladas, que agora eles começam a ser elementos de forma, representados de forma topologicamente fechados e tratados com a aquisição junto da reambulação e a leitura topológica dele para detectar possíveis problemas que aquilo foi adquirido, problemas que foi adquirido oriundos da restituição. Então, as classes da cartografia de forma bem estruturada, tá? Então, toda a restituição ipsis literis, ela é representada no banco de dados da ETDGV, porém, com nomes padrões à norma, tá? Então, se você tem... Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Se a gente desligar o banco de dados aqui, lá na restituição a gente tem uma linha contornando a vegetação, e na norma a gente vem e trata isso de forma topologicamente fechada. Então, aqui nós temos um poste representado na restituição. Como que ele fica na norma? Aqui existe uma simbologia. Na norma, ele é apenas um ponto que vai recobrir aquele elemento lá. Tá? Só vou desligar aqui para vocês verem. Então, ele tem uma simbologia na restituição, e na norma ele tem um pontinho ali, que representa ali, só para vocês verem onde que é o poste. Mesma coisa acontece nas árvores isoladas. Então, ele é uma estruturação de banco de dados para a restituição. Tá? Então, você consegue ver que as arvorezinhas aqui, as árvores isoladas, elas têm uma simbologia na restituição, e depois ela vira uma classe ponto no banco de dados, que você possa atribuir informações a essas árvores. Você pode, dentro dessa árvore, você pode colocar se ela foi cortada, se ela foi... Você pode incluir informações de geoprocessamento que, nessa categoria, que é um arquivo CAD, arquivo da aquisição, você não consegue. A limitação que o CAD te traz, até foi um item que o Everton comentou numa outra reunião que nós tivemos, que é a limitação do CAD e toda a geoinformação que você pode conseguir tendo através do banco ET-DGV. Então, ele é uma cartografia, ele passa a ser a cartografia muito bem dinâmica, uma cartografia que você pode estar incluindo informações ligadas a dados alfanuméricos. Então, todos os elementos que nós temos numa aquisição, que era antigamente uma restituição que fazíamos, gerando plantas, geravam apenas desenhos, plotagens. Hoje você consegue ter uma cartografia de forma que você possa incluir informações de geoprocessamento, né? Então, acho que isso é a evolução que faz poucos anos que a norma foi consolidada, né? Então, ela dinamizou muito a cartografia. Então, as classes que são hoje entregues à prefeitura, elas são todas as classes que têm, conforme a escala contratada na aquisição, e estruturadas por uma base cartográfica dinâmica. Então, todos os itens que a gente vê na cartografia, ele pode ser tratado e manipulado de forma bem didática. Vou dar um exemplo de uma hidrografia, tá? Vou carregar uma hidrografia aqui para a gente possa ver. Então, se nós desligarmos o banco de dados e mostrarmos a matéria-prima desse elemento, a gente vê que essa hidrografia, ela não tem uma conectividade, ela encosta nesse lago aqui, ela vem um rio unifilar aqui, outro pedaço de rio, ela tem um rio de margem dupla, que foi efetuado na aquisição, né? E o que nós temos hoje na ET-DGV? A gente tem os derivados, tá? Então, além de nós termos a aquisição, nós conseguimos fazer derivados em cima da base cartográfica. O que são os derivados? É gerar um eixo
dentro de um rio de margem dupla, né? Esse rio, se ele for somente foto-identificável, o que aconteceria? Ele não tem uma ligação. A gente faz com que, no banco de dados, ele tenha uma ligação de fluxo de água, tá? Então, ele não tem interrupções. Então, esses são os dados que a norma nos cobra para adquirir. Então, não é apenas uma estruturação, ele é uma estruturação e uma geração de derivados em cima de uma base cartográfica. Tá? A gente pode colocar o nome do rio, então você tem lá o córrego Morro Vermelho, então coisas que você teria num texto, numa cartografia, pelo banco de dados da IDGV você consegue atribuir. Ele te mostra o tipo da drenagem, se ela é uma drenagem permanente, se ela é uma drenagem de curso d'água, ele mostra se esse rio ele é um rio encoberto ou não, se a geometria aproximada dele é uma geometria aproximada ou ela é conclusiva. Então, esses dados que ele consta de tipologia dentro do banco é de acordo com a ET-EDGV. São itens que a ET-EDGV, são pré-requisitos que a ET-EDGV nos solicita, que é a diferença de que uma cartografia apenas em CAD ela vai te dar. Ela não te dá essas opções de complemento da informação. E nem a geração de derivados, né? Você pode até ter derivados a uma cartografia, uma conexão de drenagem, algo do tipo, mas não tão dinâmico quanto é a ET-EDGV. Tá? Então, só para exemplificar para vocês, não vou entrar em detalhes de todas as classes, mas eu acho que a classe da hidrografia ela é bastante interessante, porque você consegue ver derivados e informações incluídas dentro da feição. Então, é a feição de geoprocessamento mesmo. Você atribuir um dado de informação de uma reambulação, de um dado alfanumérico, atribuir à sua base cartográfica. A forma de visualização disso, ela fica definida, pré-definida, da forma que o cliente achar melhor, do que a gente dê aquilo de solução para o cliente, mas o contexto da informação o banco da IDGV é estruturar a base cartográfica adquirida na aquisição de estereofotogramétrica, que é o nosso caso. O banco de dados que será disponibilizado para a prefeitura, ele tem todas as classes de forma separada, como vocês estão vendo aqui, ele tem todas as categorias da ET-EDGV, a parte de relevo, que você vai ter tudo que é referente a relevo, então ele fica bem organizado de forma didática para tratar a tratativa, né? Então, a parte de vegetação, ele tem toda separada, se ela é brejo, pântano, caatinga, então isso tem a opção, essa é a opção que o banco EDGV te dá, tá? A estruturação mesmo e a organização da informação. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Ô, Júlio, dá uma palhinha para a gente aí sobre o que é essa ET-EDGV, porque você está usando essa sigla e para a gente é novidade, só para entender um pouco. A ET-EDGV, ela é a norma que ela partiu... Eu vou dar uma explanação rápida, se o Carlos tiver uma, o Everton também, pode me complementar. Eu vou dar uma explanação rápida. Ela é, a partir dos anos 2000, até meados de 2005, ela foi uma normatização que o IBGE assumiu. Porque o que acontecia, Moisés? Acontecia que cada contrato, qualquer base cartográfica executada no Brasil, ela era de forma desorganizada, tá? Ela vinha, um contratava de um jeito, outro contratava de outro, um fazia de uma forma que não ligava, digamos que o município vizinho a Nova Serrana, Divinópolis. Divinópolis faz uma base e Nova Serrana fazia outra. Você ia ver que as informações, um tinha informações a mais, outros tinham menos, as informações não se encontravam, então era uma bagunça. A base cartográfica no Brasil era meio bagunçado, não digo bagunçado, mas cada um do seu interesse, só poderia usar a partir do seu interesse. Se você fosse disponibilizar isso, você não conseguia, devido a essa despadronização. O que a norma ET-EDGV faz? Juntamente do CONCAR e com a presença das empresas de aerofotogrametria, eles normatizaram isso numa
ETDGV, que significa estruturação técnica da aquisição, e começaram a padronizar. Então, se você pegar uma base hoje, vou te dar um exemplo rápido, se você pegar uma base de Nova Serrana e de Divinópolis, se as duas estiverem dentro da norma, as informações vão se ligar, vão ser, não vai ter aquela coisa distinta. Então, hoje, a ETDGV, ela é efetuada e melhorada pela DSG do Exército, antes ela fazia parte do CONCAR, então é uma norma, basicamente é uma norma de padrões específicos, de especificação, né, técnica do mapeamento de base cartográfica. Não sei se o Carlos quer complementar alguma coisa. Júlio, se me permite, eu coloquei o link do geoportal do Exército, onde tem uma explicação um pouco mais detalhada e com todo o regramento de tudo isso. Então, está no chat aqui, está o link, e a primeira parte está com todas as variações, a EDGV, a ADGV e as outras que tem ali, tá? Só para eles consultarem. Beleza. Obrigado, Francisco. Mas a ideia, que nem eu falei, fui bem sucinto aqui, é mais para você ter a organização da base cartográfica no Brasil. Já quis... Foi esclarecido, Júlio. Beleza. Foi ótimo. Beleza. Obrigado. Acredito que da minha parte seja essa na EDGV. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa. Everton, Thiago, quer complementar alguma coisa? Se precisa de mais alguma informação. Júlio, só para eles terem uma noção do que já foi entregue hoje, dos 30 quilômetros que está disponível para validação da FESC, deixa ligada a estrutura da EDGV no mapa. Ó, só para vocês terem... Isso aqui é o que foi entregue hoje, já dentro de um banco de dados, tá? Aqui tem 30 quilômetros quadrados. Então, vou mostrar a estruturação do banco. Ali eu tinha mostrado a restrição, e agora dentro do banco de dados, tá? Só um pouquinho que ele está carregando aqui. Em relação à restituição, a gente disponibilizou para validação, né, controle de completude da área total, já dos 50 quilômetros, e em banco de dados ETDGV a gente tem 30 quilômetros já executados. Então, o que está marcado ali no mapa já está finalizado como estruturação do banco, e a gente está dando carga agora no restante do material. Isso, então, aquilo que tinha, o que foi entregue na restituição, que é um arquivo único, que é um arquivo de camadas aqui, e layers, no caso, né, esse mesmo arquivo, ele está estruturado de acordo com as classes aqui dentro do banco de dados. Isso que vocês estão vendo aqui é o banco de dados, é um em formato geodatabase, tá? Então, essa cartografia preliminar veio para dentro de um banco de dados, tá? Então, eu acho que esses dois itens são os itens que o Thiago já fez a entrega, e apenas faltava a gente mostrar essa estrutura para vocês, tá? Tranquilo? Podemos... Só complementando ali, Júlio, foi excelente a tua explicação, mas basicamente, o fato de a gente ter colocado no termo de referência esses padrões de aquisição e de estruturação de bases de dados espaciais para, obviamente, que os produtos de Nova Serrana se adequem à infraestrutura nacional de dados espaciais, né, que já orienta para isso também, e possibilitando, sobretudo, a interoperabilidade dos dados de Nova Serrana com, por exemplo, daqui a pouco o Sistema Nacional, o SINTER, né, que é o Sistema Nacional de Gestão Territorial da Receita Federal, que vai exigir que os municípios entreguem dados do cadastro para a Receita Federal. E se os dados dos municípios não estiverem padronizados, você não tem como cumprir essa exigência, que por enquanto não é ainda compulsória, né? É um decreto de 2016, mas que a Receita Federal está trabalhando no sentido de que os municípios
se organizem para repassarem os dados dos imóveis para a Receita Federal. Então, isso vai acontecer mais adiante. Então, deste modo, com a estruturação dos dados, seguindo um padrão, que é um padrão nacional, né, Nova Serrana já está no caminho. Tá? Eu só complementaria... Pela explanação. Valeu, Everton, também. Eu só complementaria que essa padronização ela é muito importante, né, para nós utilizarmos dentro do sistema de informação territorial nossa, já vai poder importar toda essa base. Mas, assim, hoje era só para mostrar para vocês o produto. A gente ainda vai ter treinamentos, maiores capacitações em termos dessas bases de dados e sobre os produtos, né, as ortofotos, a restituição, vamos explicar melhor, detalhadamente cada um deles. Não é para assustar, não. Na verdade, hoje é só para mostrar que os produtos estão sendo gerados de acordo com a legislação vigente no Brasil, né? Então, é muito importante isso, essa padronização cartográfica, como o Everton falou, para essa interoperabilidade entre as bases de dados de diversos municípios, tá? Então, era só essa parte mesmo. Tiago, a gente pode falar um pouquinho também sobre os eixos de logradouros? Podemos sim, Carlos. O Júlio vai trazer para dentro do mapa ali os eixos. Então, a ideia é apresentar, né, essa revisão, né, dos eixos de logradouro que a gente fez, utilizando aquele material que foi fornecido pela prefeitura. Então, aquela base vetorial do Moisés, mais o banco de dados que foi nos fornecido, aquele espelho do banco, mais as informações que foram levantadas a partir de dados secundários, né, de cartografia. Então, a equipe do Júlio fez a análise desse material. Nós pegamos, basicamente, todos os eixos de logradouro foram vetorizados novamente. Então, daquela base antiga, a gente só usou referência do nome de vias, mas os eixos em si foram todos reposicionados, né? E a partir desses eixos novos, a gente trouxe as informações do banco de dados, aquelas que foram possíveis, e as informações de legislação também, com base naquele arquivo que foi nos enviado sobre as leis de criação. Então, a partir desse compilado de informações, o Júlio montou, né, a codificação, né, e a atribuição desses dados dentro daquilo que foi possível nos eixos do logradouro. Então, hoje, grande parte dos eixos a gente conseguiu trazer a informação e vincular com o banco, só que algumas regiões, algumas particularidades não foram possíveis fazer esse vínculo. Então, é nesse sentido que a gente vai apresentar para vocês, né, a análise realizada e, na sequência, disponibilizar para a prefeitura ali uma forma de uma aplicação, enfim, que vai permitir que vocês insiram as informações de dúvidas para nos auxiliar a finalização dessa base de logradouros, tá? Acho que o Júlio já pode começar ali a mostrar o que a gente conseguiu correlacionar entre os eixos e a base de dados. Beleza, Thiago, ótima a tua explicação. Só pegando o gancho aqui, nós fizemos um temático, a parte amarela que vocês conseguem analisar, a gente chamou de OK, tá? O que seriam esse OK? A parte vermelha a gente chamou de pendente, tá? O OK, a diferença do OK e do pendente é a relação entre o banco, primeiramente a relação entre o banco de dados, que foi o espelho do banco de dados que foi nos enviado, tá? Então, esse banco de dados, nós compilamos ele veio de forma um pouquinho desestruturada, nós conseguimos compilar ele de forma que a gente pudesse usar isso para atribuir, fazer um geoprocessamento dessa informação, porque o primeiro link que nós tínhamos da informação era somente o nome da via. Então, se eu não sabia, foi o Moisés, o Thiago acho que comentou que o Moisés passou o mapa com os nomes das ruas, e em cima desse mapa ele tinha uma diferença
principalmente de ortografia. Então, a VND, a avenida, esse tipo de coisa. Então, nós tivemos que compilar essa informação para que a gente pudesse ligar isso somente com o nome, porque nós não tínhamos e não temos uma fonte de informação que a gente pudesse atribuir o mapa ao banco de dados. Então, não tínhamos isso. Oi? Um código de logradouro, né? Não temos um código, não tínhamos, a gente só tem isso em forma alfanumérica, que é o que está no banco de dados, que é o código da testada 1, que seria o código do logradouro, que vocês estão vendo aí, e mais nada. A única fonte de ligação nossa era o nome do logradouro da testada 1. Eu até pedi alguma ajuda ao Everton, que eu comentei, se a gente tinha utilizado certo, o Everton e o Carlos, eles nos ajudaram, dizendo, olha, é isso mesmo, pode usar o testada 1, que seria a fonte ligada ao mapa. Utilizamos também fontes de informação do Google Maps, do Street Map, tudo que a gente pudesse chegar até a informação do banco. Então, entendendo que o banco de dados é o verdadeiro, é o nome correto. Em cima disso, nós conseguimos atribuir as informações que tem no banco de dados em toda essa área vermelha. Vamos dizer, podemos até mapear aqui para ver mais ou menos o percentual que nós temos. Então, de 8.680 ruas, 5.143 nós conseguimos atribuir. Mais de 50% da informação nós conseguimos recuperar e conseguir atribuir isso à cartografia, ao eixo vetorizado, que é o eixo que a gente construiu na aquisição, tá? Esse que a gente chama de pendente é porque ele não teve como a gente ligar isso. Ou ele tinha um nome diferente no mapa, o nome do mapa estava um, o nome do banco de dados está outro, ou ele não tinha correlação nenhuma que a gente pudesse fazer isso. Foi um trabalho investigativo mesmo, para tentar localizar essas informações, e conseguimos um resultado aí, até no nosso padrão de expertise da informação, foi bastante satisfatório, porque a parte dos distritos aqui a gente não conseguiu, praticamente, né? O Carlos, ele nos deu uma sugestão, e nós ainda estamos elaborando, que é a extração desses dados que estão em forma dependente, a gente tentar extrair do Google. Só que o Google aqui, o Street Maps, ele é bem pobre. Acho que vocês mesmo conhecem isso, então ele é bem pobre de informação. Uma rua ou outra que vai ter um nome, a gente dificilmente consegue, até se a prefeitura tiver mais alguma informação que a gente possa atribuir, a gente está aqui no aguardo e está à disposição para tentar vincular isso à cartografia. Então, nesse caso aqui, provavelmente é um loteamento que veio novo e nós realmente não temos. Apenas temos o vetor e não conseguimos nem identificar isso em cima de um Google ou de um Street Maps, né? Então, aquilo que foi possível atribuir, que é basicamente atribuir um nome, além do nome, nós trouxemos também as informações que julgamos interessantes, tá? Que é o código do logradouro da testada. Então, nós trouxemos o preenchimento do código do logradouro. A gente trouxe uma informação que julgo também importante, que é o número predial daquela testada. Como a gente não sabe exatamente qual é o lote, porque nós não tratamos a parte de lote, o número predial ele fica muito vinculado ao lote, a gente apenas colocou o número mínimo daquele logradouro, que é o número predial mínimo, e o número máximo. Então, nós sabemos que nessa rua Ana Maria de Lourdes, a gente tem o código de logradouro, que é esse código, que ele é coincidente para eles mesmos, tá? Nós temos o número menor dele é 435 e o número máximo é o número 734. A gente primeiro apenas precisa saber aonde que ele inicia e aonde que ele termina o eixo do logradouro, tá? Então, além do nome, nós conseguimos trazer informações do banco de dados, tá? Quais são as informações? É o nome do bairro, o código do bairro, da testada. A gente também trouxe, juntamente disso, nós recebemos uma tabela de leis, que acredito que foi até a própria, não sei se foi o Moisés que passou também, mas o que a gente conseguiu atribuir de um código de lei,
que eu acho que o Thiago comentou comigo que era bastante importante para a prefeitura. É uma pena que tem pouco, ele tem somente 287 informações, e a gente conseguiu atribuir algumas delas. Então, nós fizemos um cruzamento entre o banco e a tabela de leis, que conseguiu atribuir informação ao desenho, à cartografia. Tá? O que tiver de mais informação do banco, agora que a gente consegue, principalmente nesses dados que a gente chamou de OK, que é aqueles que nós conseguimos identificar, a gente pode trazer informação do banco. Além disso, não conseguimos. Se ele não tiver uma chave ou algo que a gente consiga localizar, fica muito difícil a gente tratar a informação. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Essas ruas aqui, a gente realmente não sabe, não sabe o que é, esse que está em vermelhinho aqui. Vou até colocar uma cor um pouquinho mais forte para vocês. É isso que eu ia sugerir, botar uma cor bem diferente. Coloca uma espessura mais grossa da linha, por favor, Júlio, que aí vai ficar mais visível. Carlos, vocês receberam o restante dos loteamentos que ficou do Wagner enviar? Porque nesses projetos aprovados tem o nome das ruas, né? Então, ele teria que ter uma relação com o banco de dados da Memory, ou ainda não tem? Olha, teria de ver com o Thiago ali, mas a priori, eu não sei se eles já verificaram todos. Em relação aos loteamentos, acho que você já espacializou todos que a gente já recebeu, né, Júlio? Exatamente. Foram 47 arquivos, né, que a gente tinha recebido. Além daqueles, a gente não recebeu mais. Então... só respondendo ao Moisés, esses que estão em amarelo já são itens que a gente conseguiu extrair ou daquela base enviada no CAD ou de algum loteamento. Então, esses que a gente tem, que praticamente são novos aqui, esses loteamentos novos, a gente não conseguiu localizá-los, sabe, Moisés? A gente não conseguiu referência espacial para tentar. Ele pode ser que até tenha um loteamento aqui, que foi enviado por vocês, mas a gente não tem o nome dessas ruas, não tem como localizar isso na base cartográfica para que a gente possa utilizar esse nome que está no arquivo enviado. Então, como eu falei, ele ainda não está finalizado 100%, essa investigação. A gente conseguiu fazer tudo que era possível, que estava na nossa mão, e atribuir ao mapa. Nada impede que tenha mais algumas informações que a gente possa complementar na sequência. Tá? Mas foi tentado, os loteamentos principalmente foram tentados, digamos aqui, provavelmente era um loteamento aqui, um loteamento colado ao outro. Nesse caso a gente conseguiu, nesse já não conseguiu. Então, é mais para você entender qual que foi a ideia ou o critério utilizado por nós, né? Basicamente, nome. Não teve outra informação. Júlio. Oi. É o Wagner. Deixa eu te falar. Você não conseguiu os nomes de rua no espelho da Memory, não? Olha, o nome esse espelho aqui, ele tem, né, o nome da rua, que é o da testada aqui. Lote quadra. Isso. É que o lote quadra a gente não tratou ainda a base de lote. Se a gente conseguisse tratar o lote ou ter informação do lote espacializado, a gente provavelmente conseguiria descobrir qual que é o nome dessa rua. Digamos, se na base lá tenha o código do logradouro, qualquer informação que me faça ligar ao espelho do banco de dados, a gente consegue. O problema é que a gente não tem essa informação do lote. Então, a única fonte nossa é o nome. Então, esse nome... Deixa eu entender melhor aqui, Júlio. Porque dentro do sistema nosso é o seguinte... ele tem lá o código do logrador, que é o que a única coisa que você está conseguindo, e esse código de logrador, se você entrar por ele, assim, tipo no sistema da Memory, você vai ter todas as quadras que essa rua corta e todos os lotes. Entendeu o que eu falei? Assim, por bairro. Hoje, Wagner, é o Thiago falando, a gente começou o processo pela geocodificação de logradouros. A gente não tinha iniciado, porque não havia ainda a liberação, a geocodificação de lotes. Tá? Então,
a gente não tem a base de lotes com a codificação que a prefeitura utiliza hoje. Tá? Então, a única fonte de link de informação que a gente tinha pro logradouro era o nome. Tá? Com a espacialização da base de lotes, esses arquivos que estão como pendência, boa parte deles a gente vai conseguir resolver ainda em função da geocodificação dos lotes que inicia agora uma etapa. Tiago, porque, por exemplo, assim, talvez pelo espelho que eles passaram para vocês, pode ser que você não consiga vincular essas três coisas, lote, bairro e quadra, né? Mas, assim, a dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos passar, que a gente, pelo sistema da Memora aqui, que não é o espelho seus aí, porém a gente tem um acesso maior dentro do sistema, a gente consegue localizar para você. Se você me falar assim, o logradouro 442, ele corta quais bairros? Se você me perguntar isso, eu vou entrar aqui no logradouro e vou conseguir listar isso para você. Através dos bairros, eu consigo falar, tal lote, tal quadra, todos esses passam nessa rua. Hoje, entendeu? Wagner, assim, fecha um pouquinho, Júlio, essa telinha, só para ter acesso ao mapa aqui. O que hoje seria interessante a gente fazer? A ideia é a gente liberar um sistema onde vocês vão ter acesso a todos esses eixos do logradouro com essas informações que o Júlio apresentou, e em cima do que tiver pendente, inserir informações que vocês conseguem. Ou passar para a gente uma forma de identificar. Por exemplo, nesses loteamentos que está em vermelho. Como que a gente pode identificar qual logrador é qual em vermelho? Bom, pelo banco, a gente tentou e já não consegue mais extrair informação. Se você tiver, por exemplo, uma planta de loteamento dessa área, ou a informação do logradouro, a gente consegue... Isso, eu tenho. E passar. Não, tem. É só você me falar, assim, não sei se você consegue listar, mas em cima dessa imagem sua aí, eu consigo localizar qual loteamento que é e te enviar ele em um DWG ou PDF, do jeito que você achar melhor. O que é a ideia? Você passou pra gente aquele dia, acho que foi você que passou, né? Foram 47 arquivos de loteamento. Isso. Se você passar toda a base de vocês, a gente já consegue fazer esse referenciamento em cima do que está em vermelho e trazer essa informação. Tranquilo, a gente consegue fazer isso. A gente só não passou mais para você por causa justamente desses logradores que a gente ainda não tinha discutido, que é o seguinte, a base de dados que eu passar para você, o que você vai... Eu acho que você vai ter uma certa dificuldade, porque no CAD meu... vai estar falando rua 1, quadra tal. Você não vai dar conta de vincular qual que é o logradouro que era rua 1. Entendeu? Mas, o nome está diferente, Wagner. O nome do logradouro no sistema da Memora está diferente do arquivo CAD? Justamente, é isso. Mas o arquivo CAD a gente tem, não tem problema nenhum, a gente passa para vocês, igual a gente passou os outros. Mas o problema, porque os primeiros que a gente passou era para fazer um teste para ver o que ia dar para vincular ou não. Eu acredito que até esses que você tem dúvida aí, o Tiago e Júlio, são ruas que mudaram de nome, que não estão naquele quadro que vocês receberam de leis, que é 200 e poucas leis, entendeu? Porque tem várias leis que não foram passadas para vocês, porque até nós mesmos não temos elas. A gente teve informação da Câmara que ela mudou de nome, mas assim, a gente não tem todas. Entendeu? Certo. Bom, a ideia é justamente essa, o objetivo da nossa conversa, né? Achar um jeito de diminuir essas pendências aqui. Bom, com certeza. Agora a gente tem... Só um minutinho. Uma ideia do Everton, que o Everton passou para nós a apresentação passada, vir mostrar, listar pelo banco de dados todas as ruas. Eu posso te passar o espelho, a informação do banco, dizendo, olha, esses aqui a gente não encontrou. Então a gente faz um cruzamento inverso. A gente cruzou de lá para cá, do banco para
a cartografia, a gente pode fazer o cruzamento inverso. Cartografia versus banco, e aquilo que ele sobrar no banco, a gente já passa para vocês uma listagem. Então, acho que foi uma ideia, eu não sei se é exatamente isso, Everton, você pode até me ajudar, mas eu acho que foi isso, né, a tua ideia, né? E passar essa lista para vocês, Wagner, para vocês poderem apontar aquilo que nós não encontramos. Correto, tranquilo. Isso. Eu acho que vai ser mais rápido do que até, de repente, ter que fazer esse trabalho de georreferenciar os loteamentos e tudo mais. Se vocês tiverem acesso pegar esses casos que estão em vermelho, como vocês conhecem a cidade, rapidamente vocês já vão poder apontar qual que é o logrador. Isso. Botar Com o código, certeza. e aí resolve. Uhum. Né? E como que faria? Vocês enviariam o shape para a gente preencher os atributos lá com o nome? Seria assim? O Thiago, foi publicado para eles esse banco aqui, ó, ele tem um geodatabase que a gente colocou os eixos, tá? Ele tem aqui, ó, ele tem dessa forma aqui. Ele tem aonde que a gente conseguiu na lei, aonde a gente não conseguiu, ele tá de forma bem didática, sabe, Moisés? Então, você sabe aonde que está o número da lei, você sabe aqui, ó, análise de geoprocessamento. A gente colocou se ele está ok ou se ele está pendente, então fica fácil. A gente exportar isso aqui para um shape, você consegue tranquilamente aqui nos ajudando, colocar uma coluna aqui, ó, análise da prefeitura. E aonde está pendente, você pode colocar uma informação. Também vai nos ajudar bastante, tá? A gente pode pensar de duas formas. Passar esse shape já para vocês terem acesso a ele. E a ideia que o Carlos e que o Everton tinham passado para a gente era fazer publicar essa informação num serviço web para atualizar web já diretamente os atributos do logrador, tá? Eu vou passar isso para o Everton Nubiato para que ele faça essa publicação. Não sei se agora não conversando com o Júlio Seiri, que vai fazer o seu Everton, ou Nubiato aqui da NG Foto, para deixar disponível esse sistema, onde vocês entrariam só com as informações em cima do eixo pendente, tá? Mas para adiantar serviço, a gente já passaria esse shape para vocês, irem analisando, né, e já separando quais são os loteamentos que a gente tem em dúvida ali, que são, nos casos, os loteamentos que seriam na área em vermelho. Mas isso a gente já pode antecipar para vocês. Tá? Eu só não sei se o Wagner entendeu, e o pessoal ali de Nova Serrana, é que tinha mais de 8.000 registros de logradores. Mais de 50% deles foram identificados, estão de amarelo ali. Agora, o problema é que tem uns 3.600, 3.800 que não foram. E é isso que a gente está vendo, como a gente pode atualizar, né? Como a gente pode resgatar essa informação. 3.537 aqui, Carlos, mais para ser mais preciso. Ô, Carlos, mas é isso aí que ele falou mesmo. Se a gente conseguir cruzar essa informação agora, daí para cá, a gente vai sanar mais algumas dúvidas. Assim, eu acredito que ainda vai sobrar algumas, mas por nós conhecermos a cidade, assim, se torna um pouco mais fácil para a gente tentar ajudar vocês nisso aí. Se ele mandar essas dúvidas dele, entendeu? Eu acredito que a gente vai conseguir sanar, assim, uns 90%. Perfeito, Wagner. Aqui, você não acha que se o Thiago e Júlio, não Everton e Júlio, se vocês receberem os arquivos DWG desses bairros que estão de vermelho, porque praticamente é o bairro todo que está em vermelho, isso aí já vai diminuir bastante o número de logradouros sem identificação, não vai? Porque aí ficaria mais fácil depois a gente da prefeitura fazer esse pente fino, olhar as leis que alterou o nome da rua, porque aí tem uma quantidade até significante de logradores com dúvida, né? Essa foi, acho que, a minha primeira ideia, né, de receber de vocês os plantas de loteamento que fizessem a gente, um link com essa parte em vermelho. Aí tem essa observação do Wagner, que pode, no loteamento, né, na planta, tá com o nome desatualizado.
Mas alguns. Daí eu tenho que saber essa proporção. O que você acha, Wagner? Vale a pena, mesmo que esteja desatualizado, carregar essa informação para o que está em vermelho e daí vocês depurarem? Ou é muito trabalho? Vale. Não, vale a pena sim. Esse aí que você está em vermelho, se você mandar para mim, falar assim, ó, ou para mim ou para o Moisés aí, falar assim, ó, eu preciso desses bairros. Eu vou localizar ele aqui no meu sistema como DWG, vou juntar eles todos e mandar para você. E aí você vê o que você vai aproveitar. Inclusive, dentro desses bairros, essas ruas que já mudaram de nome podem estar batendo com essa listagem que vocês já têm. Entendi. Eu acho assim, já é válido, Wagner, separar tudo aquilo que você tem de mais atual das plantas e passar para a gente, que a gente faz, para a gente já referenciar isso, é tranquilo. O máximo de informação que você puder passar, a gente já faz isso e já filtra, já diminui um pouco desses vermelhos para passar para vocês. Já passa por menos pendência. Não, tranquilo. Ô, Tiago, você tem aí a delimitação dos bairros, né? Aí você consegue fazer uma relação de quais são os prioritários aí, o total, para fazer essa cidade. Hoje o prioritário eu vejo que é tudo. A gente está com toda a base já finalizada. Então, o que o Júlio pode fazer é separar o que está, fazer um temático somente do que está com pendência, mas seria interessante a gente ter de todo o município já para fazer uma checagem do que a gente considerou como ok. Tá? Para ver se não tem ainda uma atualização de logrador ou de planta, de loteamento, que não foi para o espelho, por exemplo. Tá? Então, eu não sei qual que é o volume dessas plantas que vocês têm. Hoje a gente recebeu, como eu falei, 47 arquivos, Wagner. A gente tem muito mais que isso para receber? Tem. Porque a gente poderia trabalhar com toda essa informação, fazer uma segunda rodada de análise, e daí, depois da segunda rodada, aí sim passar para vocês aquilo que a gente não conseguiu nenhum vínculo. Justamente isso que eu ia falar. Não, eu não vejo problema, não. Eu posso, assim, eu tenho a listagem de todos que eu tinha passado para o Moisés, que era o que a Legaliza tinha pego aqui com a gente, que já era uma pasta separada. Eu posso juntar mais loteamentos. Eu não sei se eu vou ter todos. E se a gente, assim, vai lembrar. Por isso que eu queria uma listagem suas, porque ficava mais fácil até para pesquisa aqui dentro. Porque eu não tenho esses bairros, assim, eu tenho eles aleatórios, entendeu? Aí eu vou lembrar, falta o bairro Cássio Martins, falta tal bairro. Então, se eu tivesse uma listagem sua, aí ficava fácil, ó, esse já foi, esse, e assim sucessivamente. Dá para fazer. Não, é tranquilo, a gente faz essa listagem, até porque aqui no espelho já tem o nome dos bairros, tudo certinho. A princípio, de bate-pronto, eu já faço essa lista para você, depois... que, na verdade, assim, se você tivesse mais arquivos que nós pudéssemos compilar aqui e juntar com a base, aí, lógico, a lista ficaria bem menor. Mas sabe por que eu coloquei essa lista? Porque eu quero te mandar todos. Perfeito. E aí, vocês vão ter um trabalho só. Tranquilo. Aí vai ficar depois só para a gente conseguir fazer as ruas mesmo, os logradouros. Tá. Não, tranquilo. Esses distritos aqui, vocês têm as informações também, ou você acha que aqui fica vai ser mais complicado? Isso eu te pergunto mais por curiosidade, tá? Você acha que vai ser fácil resolver os distritos? Alguns a gente tem alguns mapas, outros não existe nem levantamento. Mas, assim, também não é coisa difícil da gente localizar por a gente conhecer os locais. Se for o caso e são pequenos, a gente faz até uma vistoria em loco. O Moisés também tem alguns levantamentos desses distritos. Então, assim, a gente consegue passar bastante informação disso aí para você também. Entendi. Thiago? Podemos ir, então, para os encaminhamentos? Na verdade, a gente precisa gerar essa listagem, né, desses logradouros em vermelho, para que eles possam fazer, mas eu acho que, como foi comentado, o Tiago comentou e o Júlio também, seria bom também disponibilizar todos, inclusive os amarelos depois, para vocês já irem olhando e confirmando se realmente está batendo esses nomes aí.
foi o que a gente conseguiu identificar, a gente acredita que é, mas aí vocês que estão aí na prefeitura poderiam dar uma checada nos amarelos também, mas os vermelhos é o que a gente precisa de imediato. Então, prioridade. Aí encaminhar para o Wagner e para o Moisés para tentar carregar lá no FTP o máximo de informações sobre o que está de vermelho para diminuir esse número aí, né? Está muito... Deve ter uns 60%, 65% de amarelo, mas tem muito vermelho ainda. E outra coisa também importante que o Carlos falou, não olhar somente os vermelhos e sim os amarelos, para ver se aquele link, para validar também, de uma certa forma, ver se está ok aquilo que a gente fez, né, senão a gente pode dizer lá, ó, esse aqui a gente atribuiu, será que não atribuímos errado? Então, é importante avaliar, acho que o contexto geral. Quanto à publicação que o Thiago comentou, se a gente puder publicar um aplicativo na web, aí a gente vai tentar fazer, isso, ele é tranquilo de fazer esse aplicativo, publicar em um web map. A minha dúvida é que nós temos um problema que, se for para editar, ele é bem fácil a gente publicar para vocês para visualização. Só que se tiver que manipular a informação, Thiago, como você tinha comentado agora há pouco, a gente tem que pensar que a licença do web server ali ela é um pouquinho diferente. Tá? Eu vou confirmar com o Everton e com o Ari, mas para edição ela tem uma particularidade de login e de forma de arquivamento da informação que foi inserida no WebMap. Mas eu vejo isso, acredito que amanhã mesmo eu dou uma resposta para o Thiago e ele já encaminhe para vocês sobre isso. Ou se a gente parte para liberar o Geodatabase ou um Shape, mas eu acredito que isso não é o ideal. O ideal é ter a informação de forma simultânea, conforme o pessoal da prefeitura for nos ajudando, for preenchendo, a gente já consiga ir vendo isso para matar a dúvida de forma mais rápida. Acho que é isso, né, Thiago? Não, isso deu uma caída na minha conexão aqui quando você falava dos distritos, então não sei se eu perdi alguma coisa nesse tempinho. Mas o Wagner comentou que tem informações dos distritos também, alguma coisa, e se for preciso até informação em loco, lá eles estarão disponíveis aí, então, para nos passar essa informação. Não, beleza. Bom, então a gente já disponibilizou aquela área de FTP para vocês. Assim que vocês tiverem material que quiserem disponibilizar para a gente, pode colocar lá, só nos avisar que daí a gente faz essa coleta e tenta diminuir ainda esse número de pendências ali antes de enviar para vocês. Então o Júlio já comentou, ele vai fazer essa separação do material e a gente encaminha aí para o Carlos, para dar o segmento e para o Moisés e para o Wagner para fazer essa listagem do que está faltando. E dessa maneira a gente vai restringindo essas dúvidas, né? E a ideia é deixar tudo ok para a entrega final. Perfeito. Então, ficamos assim, né, pessoal? Tem mais alguma dúvida aí? Basicamente, o Júlio ficou de gerar essa listagem e a gente vê uma forma, aí essa listagem vai passar para a gente, para repassar para o Wagner, para o Moisés, dar uma olhada, e a gente jogar no FTP todas as informações sobre esses vermelhinhos. E depois, a gente tem um aplicativo para que possa, pelo menos, confirmar os nossos dados ali em amarelo que já estão, digamos assim, para validar os dados que estão em amarelo, né? Já foram verificados, agora é validar para ver se estão consistentes. Alguma coisa a mais, Júlio? Então, acho que é isso aí mesmo. Tudo que você colocou de considerações, Carlos, é tranquilo, a gente vai atacar mesmo esse aplicativo do WebMap, que ele seja dinâmico entre nós, a prefeitura, vocês também. Até uma ideia do Thiago também era publicar até o próprio banco EDGV, né, Thiago? Nesse aplicativo. Então, toda a nossa base que a gente for elaborando, a gente colocar. Só para dizer para você, a única particularidade que eu preciso ver é sobre a edição. Se fosse só para visualização, ele era tranquilo. A gente publicaria hoje isso. O problema é que, como tem que editar, sabe, Carlos, eu preciso ter um banco de dados que tenha que a partir do momento que a pessoa preencha no web, esse banco arquive a informação e tal. Então, tem umas particularidades desse tipo, mas nada que o Everton, o Nubiato e o Ari não consiga resolver para a gente. Eu acredito que vai ser tranquilo. Perfeito, obrigado.
E a listagem eu passo para você, Thiago. A listagem eu passo amanhã já para você, tá? Daí você já pode encaminhar para eles a listagem de tudo que tem no banco de dados que a gente não conseguiu. Já para o pessoal do Wagner, do Moisés, já irem dando pelo menos uma olhada ali para ver o que eles podem nos ajudar. Ok. Bom, creio que ali nos distritos, Wagner, já pode se preparar para passar todo, né? Que no distrito, nenhum deles ali teve sucesso na identificação, a não ser o Só aqui, né? Só aqui que teve. Então, os da borda, com certeza, a gente vai precisar de toda a base deles também. Não, tranquilo, a gente vai junto aí e vai dar certo. Beleza, então. Acho que nossa parte é isso, Carlos, ficamos à disposição. Beleza, muito obrigado a vocês, a equipe aí da Engefoto. Obrigado também ao pessoal da prefeitura aí pelo apoio. A gente vai disponibilizar esse vídeo aí, Gilmara, se você puder falar para o Regis, para que ele possa assistir também, para entender qual é a nossa etapa agora, né? Muito obrigado por isso. E Moisés, eu encaminhei para vocês, a semana retrasada, aquele ofício. Você chegou a passar para a Denilce, para a turma lá do gabinete, prefeito? Ô, Carlos, sinceramente, da minha parte, não. Eu imaginei que você está dizendo a respeito da comunicação com a Memory. Não, do aditivo. Foi do outro ofício, o ofício de aditivo. A Denilce comentou comigo no corredor que tinha recebido e que estava dando andamento. Então perfeito. Era só isso que eu queria saber mesmo. Que Sim. eu não estou conseguindo falar com ela. Eu vou ver se eu consigo falar com ela. E o da Memory? Avançou alguma coisa? O da Memory é o seguinte, eles marcaram com a gente para maio agora fazer a reunião. Então, em maio, dia 1º de maio, na verdade é dia 3, porque primeiro é sábado, dia 3 eu tenho um protocolo lá que eu tenho de ligar para eles e aí agendar a reunião naquela semana. Então, vai ser em maio, aí a gente vai ter de levar todas as nossas dúvidas para o pessoal técnico lá. Então, eu vou pegar o pessoal aí do Everton no Beato, com todas as dúvidas que eles estão tendo do banco de dados e colocar em contato com o pessoal da Memory. Então, em tese, vai ser em maio resolvido esse problema. Falta aí uns 10 dias, mais ou menos. Certo. Beleza, Carlos. Beleza. Pessoal, então, muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Valeu mesmo pela ajuda. Muito obrigado, Wagner. Tudo de bom aí para vocês. Uma boa tarde, um bom trabalho para todos, tá bom? Obrigado. Boa tarde. Pessoal, boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, bom final de semana. Tchau. No quinto. Quinto nada. Beleza, pessoal. Até a próxima. Tá, Moisés. Mandei o e-mail para a Sara. Mandaste? Mandei. Beleza. Vamos aguardar então, né? Vamos ver o que ela responde lá. O Arapiraca mandou alguma coisa, Everton? Não andou, Carlos. Eu tô aqui em Itabira, cara. Minha cabeça é só Itabira. Olha, Por que não manda para eles terem uma ideia e já dar umas... A Liane ficou de decidir isso, mas no final de semana talvez a gente consiga trabalhar um pouco em Arapiraca. Fechar, né? Não, cara, tô trabalhando direto em Itabira, a gente acabou não conseguindo avançar nas análises no mês de março, né, porque por causa da preparação dos dados, demorou muito, eu tive que fazer tudo, cara, sozinho. Entrar todos os casos, relacionar com o cadastro, definir padrão, a partir das fotografias, fiz muita coisa. Então, muitas horas de trabalho, mas agora está andando, tá? Estou conseguindo desenvolver as análises de casas e apartamentos. Quero ver se até final de semana eu já chego com uma proposta de das fórmulas de cálculo para as edificações, tá? Tá. Essa semana quem está lá é a equipe de campo. Sim. Lá. Você já deu Sim, o Cássio foi para lá. Eu conversei com ele essa semana também. Vamos ver, tomara que dê tudo certo. Hoje tá com a careca do Carlos Drummond.
De tanta Itabira na cabeça. Nossa, cara, pelo amor de Deus, bicho. Eu Era fiquei com quase tá- com uma tendinite no braço no mês de fevereiro e março para validar os dados. Ficava o tempo todo aqui, o mesmo movimento, cara. Abre o Google Street View, abre isso, abre aquilo, tal. Foi um negócio, mas tudo bem. E agora mas acho que eu consigo finalizar. Eu não botou os estagiários. Pô, eu tenho de parar de gravar aqui. Carlos, era uma só que era tudo no